Fala rapaziada, bem-vindos ao canal NerdBet, palpites de futebol. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e neste vídeo eu vou trazer para vocês os melhores palpites e jogos deste sábado, dia 30 de março. Só que antes, rapaziada, se ainda não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever. Deixa o like e se puder faz o comentário, compartilhe o nosso vídeo com um amigo para fortalecer o canal. Bom tropa, eu já falei demais e sem mais delongas, rapaziada, bora iniciar as análises deste sábado amanhã. É um sábado de grandes jogos, temos uma grade de jogos bem interessante. Vou tentar filtrar da melhor forma possível os jogos das principais ligas do mundo esportivo. Temos clássico no italiano, temos finais de campeonato estaduais, temos final de Pernambucano, final do campeonato cearense, final do campeonato gaúcho, temos clássico na Bundesliga, Bayern de Munique versus Dortmund, temos Atlético Mineiro versus Cruzeiro, temos final do Carioca, grandes jogos, é um sábado de muitos bons jogos. Então, vamos estar iniciando pelo italiano, o jogo do Napoli versus Atalanta, início às 8h30 da manhã. A equipe do Napoli vem a 3 jogos sem vencer, somando 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, bateu ambas as equipes marcam. E lembrando que em 3 dele bateu mais de 2,5. A equipe do Atalanta vem a 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. 3 jogos sem perder. Nos últimos 4 bateu ambas as equipes marcam. O último confronto atuando em casa, a equipe do Napoli venceu por um placar de 2-0. O Napoli, que é o atual campeão dessa Itália Série A, só que nesta atual temporada não passa por um bom momento. Na classificação é o 7º colocado com 45 pontos, tem chances claríssimas de lutar por uma vaga na Champions da próxima temporada, é o 7º colocado, e a equipe do Atalanta é o 6º colocado, também querendo vaga na Champions, estava no grupo dos 4 melhores colocados, mas viu o Bolonha ultrapassá-lo, então precisa voltar a vencer, já que vem a 4 jogos sem vencer essa equipe do Atalanta. Lembrando, Napoli, atuando em casa, vem fazendo a 6ª melhor campanha. É uma equipe que pouco empata quando atua em casa. Tanto é que em 14 jogos vem a 10 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. E o Atalanta fora de casa vem fazendo a 10ª melhor campanha. Em 14 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. É uma equipe que marca e sofre gols com regularidade. Então, para essa partida, atuando em casa, com o apoio da sua torcida, o atual campeão italiano, que pretende voltar ao grupo da Champions, vou deixar Napoli com empate. E você que gosta do mercado para gols, vou estar deixando aí um jogo para ambas as equipes marcam. A Alemanha Bundesliga, às 11h30 da manhã, temos Leverkusen versus Hoffenheim. A equipe do Leverkusen vem a 4 vitórias e 1 empate, ou seja, 5 jogos que não sabe o que é perder. Mas se você for filtrar um pouco mais, essa equipe do Leverkusen é uma equipe que vem com uma série de invencibilidade gigantesca, meu parceiro. Então, desde a temporada passada, soma mais de 30 jogos de invencibilidade e você vai filtrando e não encontra derrota. Então, a sua última derrota foi diante do Sociedad em julho de 2023. De lá para cá, é uma equipe que não sabe o que é perder há mais de 30 jogos. Essa é a equipe do Bayer Leverkusen. Somando os 5 últimos jogos, é uma equipe que marca gols, é uma equipe intensa a todo momento, atuando em casa. A série de invencibilidade é ainda maior. Em 10 jogos em casa, vem de apenas um empate diante do Mönchengladbach. Engrenou 5 vitórias consecutivas. É uma equipe fortíssima. Diante de um Hoffenheim fora de casa, que vem a 3 derrotas, um empate e 1 vitória. Bateu mais de 2,5 nos últimos 5 jogos fora de casa do Hoffenheim. Mas em compensação, pega um Leverkusen que nos últimos 2 confrontos o Leverkusen venceu. Mas vale salientar que o último confronto entre Leverkusen e Hoffenheim
atuando em seus domínios, o Hoffenheim levou o melhor. O Leverkusen é o atual líder do campeonato com 70 pontos, 10 a mais que o Bayern de Munique. Bom, diferente da temporada passada que o Dortmund teve a chance de ser campeão e viu o Bayern tomar o seu título na última rodada, agora vai ser bem diferente. O Leverkusen vai confirmar o título e o Hoffenheim está na oitava colocação, querendo vaga na Conference League. Atuando em casa, com apoio da sua torcida, é uma equipe que tem um ataque avassalador, faz gols a todo momento. Então, para essa partida, acredito sim que será o mercado para gols. Você que gosta do mercado, é um jogo para gols, mais de 2,5, mas a odd não convém optar nesse mercado. Ambos marcam, pode ser que sim. E um mercado de back é o favorito, eu pegaria Leverkusen para vencer no primeiro tempo. RB Leipzig versus mais, no mesmo horário. O Leipzig vem a 3 vitórias e um empate, 4 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 bateu ambos marca. O mais vem a 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Ou seja, o mais não faz uma temporada legal. O último confronto, por incrível que pareça, o mais não perde a 3 confrontos. Em 5 vem de apenas uma derrota. Enfrenta um Leipzig que quer ficar no grupo dos melhores colocados, ou seja, está um ponto atrás do Dortmund, que é a primeira equipe que está dentro do grupo que classifica para a Champions da próxima temporada. Então, é vencer ou vencer para a equipe do Leipzig, e o mais está sendo rebaixado aí parcialmente, é o 16º colocado, um ponto à frente da Colônia. Então, é um jogo que a equipe do Leipzig precisa vencer, depende apenas de si para conseguir uma vaga na próxima Champions. Vai enfrentar uma equipe bem inferior tecnicamente. Então, não acreditando no mercado de zebra, eu vou deixar essa vitória do Leipzig para vencer o jogo. Pela Inglaterra Premier League, às 12 da tarde, temos Tottenham versus Luton. Início às 12, a equipe do Tottenham vem a 3 vitórias e 2 derrotas, bateu mais de 2,5 em todos. E a equipe do Luton vem a 3 derrotas e 2 empates, ou seja, 5 jogos sem vencer. Último confronto deu Tottenham, o Tottenham em casa, 3 vitórias e 2 derrotas. Luton fora não é uma equipe confiante. Na classificação, Tottenham precisa vencer para voltar ao grupo que classifica para a Champions da próxima temporada. E o Luton precisa pontuar para não ser rebaixado ou entrar no C3, C4 da competição. Então, para essa partida, acredito que será um jogo bem equilibrado tecnicamente, mas todo o favoritismo a favor do Tottenham. Então, vou deixar esse jogo para casa vence no primeiro tempo. Bom, retornando à Bundesliga da Alemanha, temos o clássico entre Bayern de Munique versus Dortmund. A equipe do Bayern de Munique vem em uma sequência de 4 vitórias e um empate, 3 vitórias consecutivas, 5 jogos de invencibilidade, nos últimos 5 bateu mais de 2,5, e o Dortmund 4 vitórias consecutivas, ou seja, bateu mais de 1,5 em 4 jogos, nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Bayern, o Bayern de Munique, que está a 10 pontos atrás do Leverkusen, muito complicada a situação do Bayern em relação a título nesta temporada, e o Dortmund quer ficar no grupo dos melhores colocados. O Bayern de Munique em casa tem a segunda melhor campanha com a única derrota, ou seja, 34 pontos em casa, e o Dortmund fora tem a terceira melhor campanha também com uma única derrota. Mas atuando em casa, o Bayern tem um favoritismo a seu favor, engrenou uma sequência de 5 vitórias consecutivas em casa, e o Dortmund fora, apesar de fazer uma boa temporada atuando fora de casa, é um jogo bem complicado quando a equipe do Dortmund resolve enfrentar o Bayern de Munique. Então, vou deixar um duelo para ambas as equipes marcam nessa partida. Se quiser no back é o favorito, o Bayern de Munique é o favorito, então fica a critério do apostador. Vamos agora para os clássicos dos campeonatos estaduais, começando pelo clássico do campeonato pernambucano, entre Náutico versus Sport, início às 16h30 da tarde, jogo de ida, aflitos, jogo de volta, Arena. Bom, é uma final de situações bem diferentes entre as equipes. Bom, em relação ao Clube Náutico Capibaribe, ele vem a 4 jogos aí, somando 2 derrotas e 2 empates, apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, ou seja, bateu abaixo de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos. E se você for filtrar um pouco mais, o Náutico vem a 10 jogos de apenas 3 vitórias,
3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Ou seja, bateu, bem dizer, menos de 2,5 gols em 9 dos últimos 10 jogos do Clube Náutico Capibaribe. O Náutico que conseguiu a classificação pela Copa do Nordeste com apenas uma vitória na competição, 7 pontos. Teve equipes como Vitória com 14 pontos no outro grupo, América de Natal com 12, entre outras equipes com pontuações maiores e não conseguiu a classificação. O critério é que o grupo que foi o grupo do Ceará, que foi o grupo do Sport, se tornou um grupo mais forte do que o que o Náutico estava competindo. Então, por isso que houve essa discrepância na pontuação. O Náutico, quando se fala no fator casa, é uma equipe bem competitiva. Nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. E a margem continuou de poucos gols. Ou seja, em 10 jogos do Náutico bateu abaixo de 2,5 em 9 deles atuando em casa. Por outro lado, o Sport é uma equipe que vem a 6 jogos, 6 não, é uma equipe que vem a 8 jogos de invencibilidade, somando 4 vitórias e 4 empates. Como o Náutico, o Sport também vinha 4 empates aí, sem conseguir vitórias. Resolveu vencer a ABC e a Juazeirense, que é equipes inferiores tecnicamente. Só que tem um critério. No último confronto, 2-2, o Náutico abriu o placar. O Sport buscou a virada, o Náutico conseguiu empatar o jogo. E no duelo anterior, justamente pelo Pernambucano, o Náutico venceu por um placar de 1-0. A justificativa do Sport é que colocou a equipe mista, a equipe reserva, não interessa, é peso de camisa. O Náutico em casa, como vocês podem ver, Sport fora de casa vem a 3 vitórias e um empate. A última derrota foi para o Clube Náutico Capibaribe. E é uma final de Pernambucano. O Náutico precisa fazer valer o seu mando de campo. Não vai ter o Paulo Sérgio à sua disposição. Mas o técnico Alan Al tem que ter alternativas técnicas, tem que ter tática para tentar superar essa equipe do Sport, já que o Náutico é a única equipe pernambucana que não perdeu o clássico nesta atual temporada. Então, para essa partida, aflitos lotado, vou deixar esse Náutico com empate nesta final do Pernambucano, jogo de ida. Bom, temos outra final. Temos aqui a final do Catarinense, Brusque versus Criciúma, às 16h30. A equipe do Brusque vem a 4 empates e uma vitória nos últimos 5 jogos. 5 jogos de invencibilidade. Criciúma vem a 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Ou seja, bateu mais de 1,5 em todos. E a equipe do Brusque bateu mais de 1,5 em 4 de 5. O último confronto deu Brusque 2-1 fora de casa. E o Criciúma conseguiu levar a melhor na casa do Brusque. Bom, a equipe do Brusque eliminou o Avaí e o Criciúma eliminou a equipe do Barra. Duelo interessantíssimo. Para essa partida, acredito em um jogo de grande equilíbrio técnico. Vou deixar um jogo para abaixo de 2,5 ou empate no primeiro tempo. Vamos agora para o Clássico Mineiro, Campeonato Mineiro. Temos Atlético Mineiro versus Cruzeiro às 16h30. O Atlético vem a 3 vitórias, um empate e uma derrota para o América. Perdeu o jogo de volta, mas já estava classificado porque venceu o jogo de ida. E o Cruzeiro, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Empatou o jogo de ida, venceu o jogo de volta para a Tombense. Então, nos últimos 2 confrontos fora, o Cruzeiro levou a melhor diante do Galo. O Galo atuando em casa vem a 3 vitórias, um empate e uma derrota. Cruzeiro fora, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Para essa partida é um jogo dramático, é um jogo de grande intensidade técnica. Vou deixar um jogo para Atlético Mineiro com empate anula. Vamos agora para o Campeonato Cearense, finalíssima, Fortaleza versus Ceará. Início às 16h40. O Fortaleza vem a um empate, uma vitória e 3 derrotas consecutivas, ou seja, uma vitória nos últimos 5 jogos diante do Maracanã. Estava vencendo o Maranhão pela Copa do Nordeste por um placar de 2-0 e não conseguiu vencer, levou a virada. E o Ceará, 4 vitórias e um empate, 5 jogos de invencibilidade, venceu o último clássico diante do Fortaleza pela Copa do Nordeste e pode aprontar novamente. Então, para essa partida, ficarei no mais de 1,5 ou Ceará com empate. Vamos agora para o italiano. Temos aí o jogo da Fiorentina versus Milan. Início às 16h45. Fiorentina vem a 3 empates e 2 vitórias.
nos últimos 3 bateu ambos marca. E o Milan, 5 vitórias consecutivas, bateu mais de 2,5 em 3 de 5. O último confronto deu Milan. É um jogo bem interessante. O Milan fora de casa vem a 3 vitórias. Fiorentina, 4 jogos que não perde em casa. É um jogo que o Milan está na vice-liderança, buscando aí ficar no grupo dos melhores para ir para a Champions da próxima temporada. E a Fiorentina, que é uma vaga no mínimo ali na Conference League, atuando em casa com o apoio da sua torcida. Mas para esse mercado, ficarei no jogo para gols, um jogo para mais de 1,5 gols ou ambos marca. Vamos agora para o Campeonato Carioca. Temos Nova Iguaçu versus Flamengo. Jogo de ida, Nova Iguaçu vem a 3 vitórias, um empate e uma derrota. Enfrenta o Flamengo com 4 vitórias e um empate. O último confronto foi 1-1. A equipe do Flamengo estava com a equipe reserva. Nova Iguaçu não é uma equipe que vai enfrentar o Flamengo de igual para igual. O Flamengo do Tite vem jogando muito, então vou deixar Flamengo para vencer o jogo. La Liga da Espanha, Barcelona versus Las Palmas. Às 17 horas, o Barça vem a 4 vitórias e um empate, ou seja, 5 jogos de invencibilidade. Enfrenta o Las Palmas, 5 jogos sem vencer. Último confronto deu Barcelona. Na classificação, o Barça é o vice-líder, quer ficar no grupo dos melhores. E o Las Palmas está em meio de tabela. Então, para essa partida, ficarei no Barcelona para vencer. Vamos agora para a Premier League. Temos o jogo do Brentford versus Manchester United, início às 17 horas. O Brentford vem a 4 derrotas e um empate, 5 jogos sem vencer. E a equipe do United vem a 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Eliminou a equipe do Liverpool. E o último confronto, a equipe do United levou a melhor. É um jogo que a equipe do United precisa vencer, já que busca uma vaga na Champions da próxima temporada. E a equipe do Brentford luta contra o rebaixamento. A situação é nada confortável, então para essa partida ficarei no jogo para fora com empate. Último prognóstico, temos a final do Alagoano entre Asa versus CRB, início às 17 horas. A equipe do Asa vem a 3 vitórias e 2 empates, 5 jogos de invencibilidade. CRB 3 vitórias e um empate. Último confronto deu Asa. O Asa venceu fora de casa. É um jogo na casa do Asa, um jogo bem equilibrado tecnicamente. Vou ficar no mercado para mais de 1,5 gols nessa partida. E aí, rapaziada, se você ainda quer ficar por dentro de mais dicas exclusivas, como as nossas dicas extras, então dá uma passadinha lá no nosso Insta, NerdBet, estarei deixando o link na descrição. E também irei disponibilizar o link do nosso canal do Telegram focado em apostas esportivas, com dicas totalmente grátis. Então, link na descrição, caso vocês queiram nos acompanhar por lá. Rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, deste sabadão de finais de campeonatos estaduais, sabadão de aposta esportiva, dica de trade mas antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla, tripla aqui do canal. Então, podemos deixar para vocês, neste momento, podemos deixar para vocês esse jogo do Bayern de Munique versus Dortmund. Ambas as equipes marcam. Podemos deixar ambos marcam Bayern de Munique versus Dortmund. RB Leipzig para vencer e Tottenham para vencer. É a nossa primeira tripla do canal. Outra boa opção que vocês podem pegar um pouco mais tarde é Náutico com empate. Náutico com empate. Pode pegar Manchester United com empate e mais de 1,5 entre Fiorentina versus Milan. Então, monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada e compartilhe o nosso vídeo com um amigo para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas também se tornem ganhadoras como você. Então é isso, meu parceiro. Até o próximo. Valeu!